Nós estamos vivenciando agora aquele momento de uma censura extremamente declarada que não víamos e não tínhamos história disso no Brasil, porque quando ocorreu uma censura do país, e hoje a história mostra que tipo de censura era, foi no período militar, que de acordo com alguns jornalistas de grandes veículos, tinha ali sempre um profissional lá do militar que avaliava se o texto estava bom ou não. Ou seja, havia ali, né, sim, vamos chamar assim, de uma adequação ao bel prazer deles. Agora, hoje, você não tem nem a possibilidade de fazer algo mediano. Está proibido, porque a plataforma X foi suspensa no Brasil. Aí a gente viu em alguns veículos de comunicação, o X não é só no Brasil que ele é bloqueado. Aí vem apresentar onde mais ele é bloqueado. Aí é vergonhoso, senhores, você ter alguém dizendo que a mesma plataforma é bloqueada em outros países e nos jogar neste cesto. Porque são países que democracia não passa nem perto. E o nosso se diz democrático, tendo aí essas proibições. Agora, pior de tudo é querer bloquear a Starlink, porque é do mesmo proprietário. Qual a legalidade? Vamos começar assim. Qual a legalidade disso do ponto de vista jurídico? Bom, eu antes de mais nada, eu preciso dizer que nós estamos na Semana da Pátria, como você falou, é a Semana da Independência. E cadê a nossa independência? Onde um poder estabelece uma censura sobre uma rede social, que não existia, como você falou, na época dos militares, né? No século passado. E essa rede social, ela impede o meu acesso, impede o seu acesso, impede o acesso de qualquer pessoa, independente do conteúdo, daquilo que nós formos postar lá no Twitter, hoje X, sob um argumento de que a plataforma estava descumprindo ordens judiciais. Mas o que o cidadão, o indivíduo, nós temos a ver com isso? E mais, impedindo o acesso até mesmo por VPN, né? Porque você não pode nem acessar por outra maneira aí que você vai ser. Se você tentar, você toma uma multa. Eu estava comentando, inclusive, agora com o Lima, antes de iniciar aqui a entrevista, que se um funcionário acessa por meio da rede aqui da empresa, por exemplo, isso poderia gerar justa causa para esse empregado. É um absurdo o grau. E eu fico me perguntando, Fabíola, antes de responder a tua pergunta sobre a legalidade, o que eu fico me perguntando é o seguinte, cadê aqueles artistas, cadê as redes, as grandes redes de comunicação de nível nacional que tanto fazem alarde e alvoroço em relação à censura que aconteceu durante o período militar? Cadê esses mesmos artistas agora para dizerem qual é a culpa do meio, que é a rede social X? Que culpa que os usuários têm nessa censura prévia, violando escancaradamente o artigo 220 da Constituição, que diz que não haverá censura prévia no Brasil. Então, eu posso processar se você falar aquilo que eu não concordo que você... Exatamente, mas impedir previamente alguém de se manifestar é anticonstitucional. A Constituição, ela garante o direito de liberdade de expressão de um lado, liberdade de imprensa de um lado, e de outro lado garante o direito às pessoas a terem a devida indenização caso esse direito de liberdade de expressão seja mal utilizado, seja utilizado para lesar alguém. E aí eu pergunto, por causa de uma multa aí de milhares ou milhões de reais que estão sendo aplicados ao Elon Musk, a empresa do Elon Musk, nós vamos... Como se o Elon Musk não tivesse esse dinheiro para fazer esse bloqueio. Né? Vamos fazer um... O sujeito é o número 1, o número 2 do mundo de patrimônio. E daí nós vamos... uma vaquinha virtual. Exatamente, nós vamos bloquear milhões de usuários dessa plataforma. Então, Fabíola, o meu receio é
que isso seja apenas a abertura. o primeiro degrau de uma escalada de autoritarismo que viole as nossas liberdades individuais. E a OAB, Jataí, ela é defensora da liberdade individual de cada cidadão. Assim como nós defendemos o social, nós também defendemos, antes de mais nada, a liberdade do advogado trabalhar, do profissional liberal trabalhar obedecendo a lei. E aqui a lei é muito clara. Então, ontem ainda estava dando uma entrevista num outro órgão de imprensa e o entrevistador me perguntou, mas não está claro lá na Constituição, não está claro na Constituição que não pode acontecer censura? E respondendo a sua pergunta, sim, está claro na Constituição que não pode acontecer censura. Mas o Supremo Tribunal Federal, e também me preocupa que nós não temos apenas um ministro com um posicionamento assim, os outros todos chancelam essa posição, como se isso fosse natural, normal, um texto que é claro, que impede a censura, e daí vale o que eles querem, aspas, interpretar. Então, a OAB Goiás trazendo aí uma notícia que eu acredito que seja boa. A nossa OAB Goiás aqui, na pessoa do nosso presidente Rafael Lara, ingressou com um pedido, Fabélia, para o Supremo Tribunal Federal, para que as pessoas que acessem o X via VPN não sejam punidas com essa multa, e esse pedido foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal. O que não reduz o grau de absurdo das decisões, essa escalada de autoritarismo, esse perigoso precedente que está se criando, porque daqui a pouco esses mesmos órgãos de imprensa maiores, essas mesmas redes maiores que estão apoiando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, esses mesmos órgãos eventualmente poderão ser também censurados. Esse órgão aqui poderá ser censurado, o meu escritório de advocacia, a OAB e qualquer cidadão. E aí eu pergunto, nós vamos deixar isso acontecer até quando? Qual seria a alternativa que a gente teria agora? Vou te responder essa pergunta com uma outra pergunta. Onde estão os nossos congressistas? Onde estão os nossos senadores? Aquele senador que você votou, telespectador, aquele deputado federal que você votou agora na última eleição, que infelizmente já está aí, não tem representatividade no Congresso Nacional. Mas aonde está? Porque você votou em alguém. Cadê esse senador que aceita uma sabatina de um candidato a ministro do Supremo que era o então advogado do presidente da República? Não era que ele foi advogado há 20 anos atrás do presidente da República. Ele era meses antes dele ser eleito. Nomeado, ele não é eleito. Não é um cargo. O ministro do Supremo não é eleito pelo povo. Ele é nomeado pelo presidente da República. Passa por uma sabatina, faz de conta. Porque a sabatina que foi passada esse ano, não, e sem contar assim, né, que a gente vê, é um desequilíbrio tão grande que ali no período do ex-presidente Bolsonaro, ficamos 4 meses com falha, banguelo lá no STF, porque não colocava a sabatina ali para andar. Exatamente. A sabatina no Brasil ela é um faz de conta. Muito diferente do sistema americano que o Brasil copiou. Lá uma sabatina às vezes dura 1 ano de um candidato. E são perguntas duras. Aqui no Brasil é uma sessão de homenagem. Passam, Vossa Excelência parabéns. Isso, Vossa Excelência aquilo, meus parabéns, olha, o seu trabalho é maravilhoso, o senhor absolveu o fulano, o senhor absolveu o ciclano, sabe? E a gente fica perguntando assim, cadê esses nossos senadores que têm a prerrogativa e a competência constitucional para impeachment um determinado ministro do Supremo? Ou eu vou além. Será que há algum gancho em relação a esses nossos congressistas? Eu não estou falando em ninguém em especial, mas será que existe algum gancho que tem algo a dever junto ao Supremo? O que a gente tem enxergado nos últimos anos, ali a partir da Operação Lava Jato, é que o Supremo se sentiu muito grande. Ele começou a ser visto a partir disso
E aí, a toga subiu para a cabeça e os deputados e senadores que têm o processo engavetado lá e o Supremo diz assim, você que sabe. E aí, gente, eu não estou falando isso aqui, criando da minha cabecinha linda, não. Isso aí está evidente já e foi dito há muitas vezes. Agora, eu ainda quero até mencionar aqui que eu estou olhando algumas notícias aqui também, né? Com permissão de Lula, o Exército vai prestar continência ao MST no desfile de 7 de setembro. Não fosse trágico, seria cômico. Eu acho que isso é escrachar com o cidadão que paga seus impostos em dia, que defende a sua propriedade rural, que defende a sua propriedade urbana, que tem uma empresa, que arca com essa carga tributária absurda, que emprega gente, que coloca a economia para rodar no Brasil. Isso é um tapa na cara do cidadão que sustenta esse governo. Porque nós estamos falando de uma organização, MST, e eu não estou falando aqui nada que não seja notório, uma organização que escancaradamente viola a lei ao invadir propriedades. E nós vamos fazer uma homenagem no dia da independência, no dia em que as pessoas que... sabe o que eu fico pensando, Fabério? É que nós temos figuras ilustres e históricas do Brasil que estão se revirando no túmulo nesse momento. Sabe? Eu tenho certeza disso. Porque isso aqui é literalmente uma ofensa à memória daquelas pessoas que lutaram, e houve uma luta pela independência no Brasil lá em 1822, 23, contra Portugal, inclusive. Dentro do Brasil houve uma mini-guerra. Isso é um tapa na cara dessa história toda nossa, de pessoas que brigaram e lutaram pelo Brasil ter liberdade econômica hoje, propriedade privada hoje, que é o que gera receita para sustentar, infelizmente, toda essa balbúrdia que nós temos do ponto de vista governamental. Não, e aí você ainda falando isso, não dá para entender como que o governo trabalha contra aquele que detém 25%, 30% do PIB do seu país e que ele já está devendo tudo. É uma guerra declarada, né? E por falar em guerra, e você já tinha falado sobre a questão da Starlink, me surge uma outra questão. Com o bloqueio da Starlink, como é que nós vamos fazer com a proteção das fronteiras do Brasil? A Marinha, a Força Aérea, a Aeronáutica, né, e o Exército, que dependem de Starlink lá nos rincões mais distantes do Brasil, onde não tem uma outra internet que não seja via Starlink. Não tem sinal nenhum. O máximo que você vai conseguir se for por satélite. Uma empresa que tem um grupo societário, um capital social, um quadro societário formado por pessoas distintas do X. Tá, grupo econômico, mas veja bem, a responsabilização do grupo econômico é apenas financeira. Nós não podemos estender obrigações que estão sendo definidas por uma determinada empresa para outra, exceto no financeiro. E aí trava um Starlink, trava o produtor aqui de Jataí, que está com a sua antena em cima da sua caminhonete, trabalhando, trava lá na fazenda onde não chega outra forma de internet. E quem que consegue trabalhar hoje sem internet? Não, nós ontem estávamos fazendo o programa ao vivo, direto lá de Iporá, e a gente depende de um sinal da internet para mandar com toda a estabilidade para São Paulo, para dali esse sinal ser compartilhado para todo o Brasil. Aí a gente chega, tem que fazer como? Pegamos a nossa Starlink, coloca lá, verifica, ela própria já se sintoniza. Pronto, nós fazemos... Então, a nossa comunicação com você, quando estamos fora dessa sede, é com a Starlink. Do meu jeito leigo de compreender, seria como eu condenar a sua irmã pelos teus atos. Exato. E além, né? A gente precisa pensar também o que nós, cidadãos, o que nós, produtores, geradores de riqueza para esse país, o que nós temos a ver com o descumprimento de uma ordem de uma outra empresa que não é Starlink, o descumprimento dessa ordem em relação a um processo que, diga-se de passagem, Fabério, ilegal também. Um processo absurdo, porque
aspas, vítima é o acusador, que é o julgador e que é o carcereiro. Porque agora, semana passada, saiu um mandado aí para ser cumprido, em que o mandado era assinado pelo próprio ministro. Ele é oficial de justiça também agora. Ixi. Ele vai querer começar a receber por tudo isso. Onde estão os nossos congressistas nesses quase 2 anos de mandato que não revisaram essas normas que permitem essa atrocidade? Essa atrocidade já vem acontecendo de antes também, né? Sim, não é só desses Mas nós temos essa legislatura, Fabélia, ela é composta majoritariamente no Senado Federal por senadores que foram eleitos justamente para combater isso. Para combater isso. Foi proposta de campanha, foi proposta de plataforma ideológica desses senadores, dessa grande maioria de senadores, combater esses desmandos. E eu pergunto, 2 anos, gente do céu, onde é que nós vamos parar? Tem uma pergunta do telespectador que está acompanhando pelo YouTube. Como as empresas estrangeiras veem esta situação? Péssimo, né? É horrível isso para o Brasil, porque afugenta investimento internacional no Brasil. Veja bem, as empresas internacionais que querem fazer investimento no Brasil, elas querem o quê? Querem segurança jurídica. E para você ter segurança jurídica, você precisa ter segurança econômica. Então, a partir do momento em que há outros meios para que uma determinada decisão judicial venha a ser cumprida, mas o Poder Judiciário, na sua mais alta instância, decide, sem mais nem menos, que você tem que travar a utilização por todo o cidadão, por todos os usuários do sistema, travar uma outra empresa que não tem nada a ver com o assunto de acesso à internet via rede de satélites. Isso é gravíssimo, porque o capital internacional não vai querer fazer investimentos num país que, como você acabou de dizer, está numa relação de países que estão mais alinhados não com o capitalismo, com a liberdade econômica, mas sim com o travamento na economia. Então é muito grave isso e, infelizmente, estamos dando um péssimo exemplo para o mundo de como as coisas são tratadas aqui no Brasil pelo Poder Judiciário da mais alta cúpula. O que não reflete, aqui em Jataí, por exemplo, no Tribunal de Goiás, sabemos aí que temos pessoas com bom senso, muito diferente do que está acontecendo lá no Supremo.